Começando nosso conteúdo, nós vamos falar um pouco aqui sobre magnetismo. Magnetismo é a propriedade que um material possui de atrair materiais ferrosos. No início, esses materiais provinham única e exclusivamente da magnetita. Atualmente, com todas as descobertas na área, temos materiais artificiais com maior eficiência magnética construídos em laboratório. Aqui um exemplo de um ímã industrializado onde ele pode atrair metais, no caso aqui moedas. A atração magnética que esses materiais exercem sobre materiais ferrosos é devido ao campo magnético invisível que existe ao redor deles. Nós temos a figura, tá, de um ímã, onde ele mostra as linhas de campo magnético, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo, tá, de uma experiência prática com ímãs e limalha de ferro que formam essas linhas magnéticas, demonstram essas linhas magnéticas para a gente, tá? São infinitas as aplicações dos materiais magnéticos e suas propriedades. Eles estão presentes desde a bússola até o mais avançado computador pessoal. Tá bom? Agora nós vamos fazer a demonstração dessa atividade prática que eu tinha comentado, tá? Para a gente identificar as linhas de campo magnético formadas em um ímã. Vamos lá? Eu vou demonstrar aqui agora uma experiência prática para a gente visualizar as linhas de campo magnético de ímãs, tá? Eu vou usar alguns tipos de ímãs aqui e mostrar as diferenças. Esse aqui é um ímã de neodímio, tá? Apenas um ímã, certo? Depois eu vou utilizar 4 ímãs de neodímio menos potente do que o anterior, tá? E vou usar um mais potente, redondo, certo? Um ímã de neodímio também. E um ímã convencional, tá? Esses ímãs que a gente encontra em alto-falantes, tá? Vamos lá. Eu vou iniciar a demonstração, tá? Pelo meu ímã convencional, certo? Vou colocar aqui embaixo dessa folha de papel, tá bom? Para a gente separar. Tem uma estrutura que separe o ímã da limalha. Eu vou utilizar a limalha de ferro, tá? Um pozinho, aquela serragem, aquele pó de ferro que a gente consegue aqui em serralharia, tá? Dos serviços que eles fazem. E que eu vou sair colocando aqui uma certa quantidade sobre o papel. Note que eles formam como se fosse uma linha. Ó. Essa limalha forma como se fosse uma linha ao redor do meu ímã, certo? Essas linhas são as linhas magnéticas, tá? As linhas de campo magnético. Agora que eu vou colocar mais limalha para que vocês, para tentar visualizar aqui, ó, que ele forma um grupo. Ele alinha mesmo, ele forma aqui, ó, as linhas, tá? Fica mostrando as linhas de campo mesmo, tá? Eu vou colocando aqui as limalhas, elas vão se associando em formato de linhas, certo? Onde a gente consegue visualizar saindo do campo de um ponto para outro, as linhas saindo, nesse caso, saindo ou entrando, tá? Que ele sai do polo norte, as linhas saem do polo norte para o polo sul. Deixa eu tentar pegar aqui um ângulo, um outro ângulo aqui de visão, tá? Para que vocês vejam como ficaram essas linhas, tá? Que eu formo todo o meu campo magnético. Ele demonstra as linhas de campo magnético. Então, essas limalhas, elas se associaram, fica como se fossem fios de cabelo, tá? São linhas mesmo, demonstrando as linhas magnéticas, ok? Eu vou pausar aqui o vídeo, vou tirar esse ímã do papel e colocar outro para que a gente continue a demonstração. Continuando o nosso vídeo, tá? Agora eu vou utilizar esse ímã de neodímio, tá? Que é um pouco maior do que a associação de 4 que eu tenho aqui. E vou demonstrar, tá? Tentar demonstrar as linhas de campo magnético do mesmo, tá? Coloquei, deixa eu ajustar ele aqui, fica alinhado com o papel. Vamos lá, ó. Aqui a gente consegue notar, tá? A formação ao redor de linhas de campo magnéticas, tá? Eu vou colocar mais, vocês vão ver que no centro
ele vai pegar a parte aqui, ó, mais alta, ó, colocando aqui pelo centro, que é onde essas linhas de campo entram, tá bom? Ele sai, fica assim, ou entra ou sai, dependendo do lado que esteja o meu ímã, tá? Virado aqui eu precisaria de uma bússola para identificar o que, é que seria o polo norte e o polo sul, para assim definir se as linhas de campo estão entrando ou saindo mesmo. Eu vou chacoalhar aqui um pouquinho para ajustar mais. Ó, mostrou, formou todas as linhas de campo, tá? A gente consegue visualizar aqui, ó, as linhas de campo. Ó, fica como se fosse cabelinhos, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um ângulo diferente. São todas as linhas de campo, tá? As limalhas vão se associando, certo? Juntando umas às outras e formando, demonstrando as linhas magnéticas, tá? Do meu ímã. Agora aqui eu coloquei o ímã, tá? Com associação de 4 ímãs pequenos, certo? E vou fazer aqui a demonstração de como vai se formar as linhas de campo, nesse caso aqui. Coloquei um pouco, vou simplesmente chacoalhar essas limalhas para que ela faça o agrupamento, tá? Se a gente observar aqui, ó, o que foi que aconteceu, tá? Ele criou um duplo campo magnético, um nesse sentido aqui e outro nesse outro, por conta da associação dos ímãs. Mas aqui eu vou completar com as limalhas na parte central para elevar aqui a parte de central dele, certo? De campo magnético. Tirar aqui um pouco o excesso, tá? Nesse aqui, eu creio que não vai dar pra gente visualizar pela resolução da imagem, tá? Mas nesse caso aqui, ó, a gente conseguiu formar as linhas de campo perfeitas, tá? Saindo de um ponto para o outro, tá? Formando aqui ó, no centro, onde se concentra a maior parte, ó, e a gente consegue ver nessas duas partes, aqui e aqui, onde é o menor fluxo, tá? E no centro mesmo, o maior fluxo, ou seja, entrando ou entra, onde entram ou saem as linhas de campo, tá? Aqui não dá para a gente visualizar pela imagem, mas nós temos a formação de linhas mesmo, a gente consegue visualizar, tá? Isso como é uma atividade simples, uma atividade prática simples, é fácil de conseguir os materiais ímãs e limalha de ferro, vocês podem fazer isso em casa e visualizar essa formação das linhas de campo magnético dos ímãs. Agora, por fim, tá? Eu estou com aquele ímã mais potente, tá? Neodímio, aquele ímã redondo, e vamos ver como é a formação dele, tá? Lembrando que ele é um ímã cilíndrico, tá? Ó, começa a colocar aqui pelas laterais, tira essa parte grande aqui de metal. Como ele é cilíndrico, ele começa, o campo dele é nesse sentido aqui, ó, tá? Que são os campos magnéticos, tá? Saindo ou entrando, tá? E na parte central também, ele pega a parte, ó, de campo magnético onde vai ter a maior concentração das linhas. Eu vou colocar aqui a limalha para tentar mostrar como é essa formação. Aqui, ó, que nós temos a formação, tá? Ele forma linhas, tá? A gente pela imagem do celular não dá para visualizar direito, a gente consegue ver, ó, que ele é como se ele saísse pelas laterais, tá?
ele sai pela lateral e entra, tá? Ele fica fazendo esse movimento circular, porque ele é um ímã circular, tá? A gente consegue visualizar aqui as linhas de campo, tá? Como se tivesse cabelos arrepiados, tá? Parte para cima todo, formando essa curvatura. A gente consegue visualizar tudo isso aqui, tá? É uma atividade prática bem simples que a gente consegue demonstrar as linhas de campo magnético de ímãs. Continuando aqui o nosso conteúdo, tá? Após o vídeo explicativo, nós vamos falar um pouco mais sobre o ímã, tá? Dá-se o nome de ímã aos materiais industrializados ou não que possuem propriedades magnéticas. Mas de onde vem essa propriedade magnética? Essa força magnética ou propriedade magnética vem da estrutura molecular do material, onde seus domínios magnéticos poderão ser alinhados. Quando eu tenho os domínios magnéticos alinhados, eu tenho uma maior força, ou seja, um somatório de forças, no caso a criação do seu campo magnético, força magnética. Como ela surge em um material? Quando as moléculas do material estão alinhadas, formando um só domínio, esse material possui propriedades magnéticas, transformando este material em um ímã. Magnetização. Isso ocorre porque as moléculas do material exposto são forçadas a se orientar segundo as linhas de força do campo magnético. No caso aqui nós temos um exemplo, tá, de um material onde ele tem todos os seus domínios alinhados, ou seja, em função de uma força magnética, e ele tornar-se-á um ímã, ou seja, um material magnetizado com a capacidade de atrair materiais ferrosos. Desmagnetização. É preciso desordenar as moléculas desse material. Existem duas maneiras rústicas para fazer isso, tá? Que é por meio do aquecimento a uma determinada temperatura ou por meio de choques mecânicos, no caso é bater no material seguidas vezes, tá? Existe um jeito clássico que é gerar uma força magnética de polaridade inversa a que foi magnetizadora, que magnetizou esse metal, no caso este material, tá bom? Agora com isso eu vou colocar aqui vamos mostrar um vídeo, tá? Onde é feita uma atividade prática bem simples de magnetização e desmagnetização de um material ferroso. No caso aí eu utilizo uma chave de fenda. Vamos lá ver o vídeo para explicar um pouco melhor essa parte, beleza? Como eu havia explicado, eu vou mostrar aqui para vocês uma experiência prática de alinhamento dos domínios magnéticos, tá? Eu vou utilizar essa chave de fenda, tá? Que eu tenho. Ela é metálica, tá? É de ferro, é um metal, tá? Eu tento, ó, ela não tem atração, tá? Para esse metal aqui, ó, tá? Isso aqui é uma ribite, ela é de metal. Vou utilizar esse ímã pequeno para magnetizar ela, tá? Essa magnetização se dá por meio da organização ou ordenação dos domínios magnéticos do metal. Coloquei aqui o ímã, tá? Isso é uma magnetização temporária, porém, a gente pode utilizar para pegar coisa, ó. Notem que ela ficou com poder magnético, está atraindo o meu sistema, no caso aqui o arribite, tá? É uma magnetização temporária porque eu posso revertê-la. Existem magnetizações permanentes que eu não posso reverter, como por exemplo, esse ímã aqui é um ímã industrializado, tá? É um ímã de neodímio, certo? Ele é potente, assim como esse outro aqui também. Tá? Esse outro aqui eu vou utilizar ele para desmagnetizar, ou seja, desorientar os domínios, tá? Existem duas formas de desorientação dos domínios para que ele volte à sua condição normal, que não seja magnética. É por meio de impactos, tá? Choques mecânicos. Esses domínios vão se desorientar, certo? Só que isso aqui a gente tem que bater com uma certa intensidade de força para que ele se desoriente, tá? Mas aqui, ó, ele ainda continua com a propriedade magnética, certo? Eu teria que bater com força para que dos choques mecânicos, para que eles desorientassem, tá? Eu vou tentar aqui com outra chave, ver se eu consigo fazer a desorientação deles para que ela perca a propriedade. Ainda não perdeu, tá? Mas com choques mecânicos também eu consigo fazer isso, tá? Eu vou utilizar esse outro ímã aqui, ó. Esse ímã ele é polarizado, tá? Tem um lado e outro lado aqui, tá? Porque eu não utilizei esse ímã para magnetizar a chave? Porque ele ia ficar muito potente,
certo? Como esse ímã é mais potente, ele iria ficar muito potente, ou seja, a ligação magnética entre os domínios ficaria bem mais forte, ou seja, difícil de desfazer, tá? Eu vou utilizar esse outro lado aqui, que é o lado de desmagnetização do ímã, e vou demonstrar aqui para vocês, ó. Não tem mais atração magnética, tá? Continuando o nosso conteúdo, vamos continuar falando sobre ímã, tá? O ímã possui dois polos, tá? No caso, um polo norte e um polo sul. Não importa em quantas partes esse material seja dividido ou quebrado, tá? Se pegar um ímã e quebrar ele em duas partes, ele vai se tornar dois ímãs, onde cada ímã vai ter um polo norte e um polo sul, tá? Sempre eu vou ter essa polaridade, norte e sul, tá? Até a última molécula desse domínio, um pequeno pedaço, continuará tendo os dois polos, polo norte e polo sul. Aqui nós temos uma figura, tá, demonstrando o ímã, certo? Onde há uma quebra, uma ruptura, um rompimento deste ímã. Quando isso acontece, ele se tornará dois ímãs, tá? Com dois polos também, polo norte e polo sul. Nunca a gente vai conseguir separar os polos de um ímã, tá bom? A nomenclatura dos polos foi estipulada considerando que um dos lados do ímã sempre aponta para o polo norte terrestre. Esse fato levou o cientista e médico inglês William Gilbert a publicar seus primeiros trabalhos por volta de 1600 d.C., afirmando que a Terra comportava-se como um gigantesco ímã. Um ímã, na presença de outro, pode comportar-se de duas maneiras, exercendo uma força de atração ou uma força de repulsão. Se os polos norte dos dois ímãs são aproximados, haverá uma força de repulsão. De modo igual, se os polos sul são aproximados, haverá uma força de repulsão. Quando os polos opostos dos dois ímãs são aproximados, ocorre uma força de atração. Em resumo, polos iguais se repelem e polos opostos se atraem. Aqui uma demonstração, tá, de força. Quando a gente tenta aproximar dois ímãs e com os polos sul, tá, uma força de repulsão dos dois ímãs. Se a gente tenta com os dois polos norte se aproximar, também há uma força de repulsão nesses dois ímãs e a gente não consegue. É impossível a gente ter um toque, tá? Foi impossível que essas superfícies se encostem de fato. Sempre vai haver um espaço vazio que as linhas de campo não vão deixar esse material se unir, tá? Quando estão com polos iguais, tá? Já quando eu tenho essa aproximação por meio de polos opostos, há uma força de atração, de aproximação entre eles. Como ocorre essa força de atração ou repulsão? Se observarmos as linhas de força ao redor de todo o corpo do ímã, vão do polo norte para o polo sul, ou seja, a força de magnetização sai sempre do polo norte e entra no polo sul, tá? Aí o que é que acontece? Se eu tento aproximar os ímãs com polos opostos, tá? Como as linhas de campo saem do polo norte para o polo sul, ela vai ter uma facilidade aqui, ó, de se aproximar, de se unir, ou seja, do polo norte deste ímã tá mandando para o polo sul desse outro, ou seja, eles vão se unir, tá? Se juntar, fundir, ou seja, grudar mesmo, tá? Vão ter uma força de atração e vão ficar unidos, tá? Por conta dessas linhas de campo magnético, tá? Já se a gente tentar aproximar polos iguais, tá? Essas linhas de campo elas tendem a se repelir, ou seja, tem uma força magnética aqui que não combinam, não casam uma com a outra por conta da sua direção, seu alinhamento, tá? Ou seja, é impossível que a gente consiga unir essas duas partes. Tranquilo? Fluxo magnético é o conjunto de todas as linhas do campo magnético que emergem do polo norte. O símbolo do fluxo magnético é a letra grega φ. A sua unidade é o Weber, que vale
1 vezes 10 a oitava linhas de campo magnético. Ou seja, o fluxo magnético são a quantidade de linhas de campo que sai do polo norte para o polo sul do meu ímã, certo? Permeabilidade magnética é a condutividade magnética de um material. O símbolo para a permeabilidade magnética é a letra grega Mi. No vácuo, a permeabilidade magnética vale μ0 igual a 12,566 vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. Densidade do fluxo magnético. Essa grandeza expressa o número de linhas de um fluxo magnético por unidade de área perpendicular ao sentido do fluxo. Sua unidade é o Tesla, expressa por B é igual ao fluxo dividido pela área. Aqui nós temos dois exemplos de cálculo bem simples, tá? Para a gente ir se habituando à parte de cálculo da disciplina, ok? Se um fluxo magnético tem 3.000 linhas, determine sua intensidade em Weber, sabendo que um Weber vale 10 oitavas linhas, 10 a oitava linhas de campo. Então nós fazemos o seguinte: pegamos o fluxo, vai ser igual a 3.000 linhas dividido por 10 a oitava. Com isso, nós encontramos o valor do fluxo de 0,000003 Weber ou 3 micro Weber. Tá? Simplesmente é só dividir um valor pelo outro. No exemplo 2, qual é a densidade do fluxo em Tesla quando existe um fluxo de 600 microweber através de uma linha de uma área de 0,0003 metros quadrados. Aí eu sei que a densidade B é igual a 600, tá? Que é o fluxo, vezes 10 a menos 6, que é micro, tá? Esse 10 a menos 6 é da unidade, tá? Micro Weber, tenho que trabalhar com a unidade em Weber, tá? Ou seja, 600 vezes 10 a menos 6, dividido pela área, tá? No caso a área aí eu estou trabalhando com potência de 10, tá? No caso aí 3 vezes 10 a menos 4, aqui é aquele valor 0,0003 metros quadrados, estou colocando ele em potência de 10, tá? Quando nós fazemos esse cálculo aqui, nós encontramos o valor de 2 teslas, tá? Ou seja, nesse caso aí, a densidade do fluxo vai ser 2 teslas ou 2 teslas, ok? Pronto, esse é o conteúdo inicial que nós temos, tá? Depois nós vamos ver, como estamos iniciando a disciplina, nós vamos utilizar esses conteúdos iniciais como a base, a introdução teórica de conteúdos que nós precisaremos mais à frente. Tranquilo?